dia 14 de fevereiro vão ter lugar as eleições para os novos órgãos da Federação Portuguesa de Futebol, mas mais do que decidir quem vai ser o novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, há vários conselhos que também vão estar em eleições. Um deles vai ser o Conselho de Arbitragem. Jorge Sousa é o candidato precisamente a esse cargo de presidente do Conselho de Arbitragem da nova Federação Portuguesa de Futebol. Faz parte da lista de Nuno Lopo, ele que é também candidato à presidência da Federação Portuguesa. Comigo hoje tem precisamente Jorge Sousa para falar daquilo que pretende para a arbitragem portuguesa e daquilo que, Jorge, obrigada por estar aqui, daquilo que, como eu dizia, levou a esta decisão de, sem medos, decidir candidatar-se para presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa do Futebol. Porquê? Bom dia, Irene. É um gosto. Obrigado pelo convite e, sobretudo, a oportunidade que temos de poder partilhar as nossas ideias e o porquê de estarmos cá. E, portanto, desde logo, agradeço que essa seja a primeira pergunta, porque permite, de uma forma tranquila, simples e clara, dizer o porquê. Basicamente, o facto de conseguirmos juntar pessoas que ao longo da sua carreira adquiriram uma série de conhecimentos, uma série de competências, que todos juntos conseguem formar uma equipa que, no nosso entender, transmite toda a competência, toda a experiência, toda a credibilidade a um setor tão importante para o futebol como é o setor da arbitragem, a partir do momento em que conseguimos ter uma equipa que transmite tudo isto. Além de, quando nos foi feito o convite, ter sido logo de entrada dado um dos pressupostos mais importantes que nós poderíamos ter, que era a total autonomia, a total liberdade, a total independência de trabalharmos o setor, ou seja, aos árbitros o que é dos árbitros, apenas uma equipa que possa oferecer credibilidade, competência, experiência e que possa, sobretudo, prestigiar não só a arbitragem, mas o futebol. Desde logo, quando nos é garantido isso, e depois em toda a equipa, a motivação, o entusiasmo, a paixão pela arbitragem e a oportunidade que nós temos de poder fazer e deixar uma marca, estas três coisas, a equipa, o pressuposto com que a equipa é construído e a paixão, o entusiasmo, a alegria de podermos acrescentar valor a este setor, fez com que a decisão se tornasse fácil e cá estamos, de uma forma serena, de uma forma positiva, elevada, confiante, apresentar as nossas ideias e tentar mostrar às pessoas e às instituições que a nossa equipa oferecerá garantidamente as melhores condições para os próximos anos naquilo que são os destinos da arbitragem. Então vamos precisamente olhar para essa equipa. Quem é que faz parte desta equipa que vai a votos no dia 14 de fevereiro e que tem o Jorge Sousa como candidato a presidente? Muito bem. Começando pela secção profissional, temos o Bertino Miranda, que é um salto normal, já faz parte do Conselho de Arbitragem desta secção há 8 anos, com a saída do João Ferreira para uma outra secção, e já vou explicar o porquê. O Bertino Miranda seria uma transição natural, juntamente com o Ricardo Duarte, e aqui com um novo elemento, Carlos Xistra. Carlos Xistra, que, após sair, no mesmo ano que eu, curiosamente, 2020, quis descansar, quis fazer aqui um período sabático, porque a carreira de árbitro, acredito, Irene, é mesmo muito difícil e muito desgastante. E quis aproveitar ali os tempos seguintes para descansar e para dar prioridade a outras coisas da vida que não tinha tido a oportunidade de desfrutar até aí. Fazia todo sentido que ele se juntasse e regressasse novamente, porque estamos a falar de um valor com um know-how completamente ímpar na arbitragem. Para onde? Para onde foi a sua vida? Estrutura profissional. Depois temos, na secção não profissional, um árbitro que nós olhamos para aquilo que é a secção não profissional e uma das coisas que hoje falam do ponto de vista de, não direi negativo, mas com uma grande margem de melhoria para a arbitragem é a sensibilidade pelo jogo por parte dos árbitros. E aqui, e eu concordo com isso, há um caminho a percorrer. Os árbitros hoje são pessoas altamente preparadas fisicamente. A imagem dos árbitros nunca foi tão boa. Pessoas que, do ponto de vista teórico, são absolutamente brutais. Sabem as leis de cor e salteado. Falta acrescentar aqui um bocadinho daquilo que é
a noção do jogo, a sensibilidade do jogo. Aquilo que nós queremos estar a ver um jogo na televisão e costumamos dizer, este árbitro é a pessoa certa para este jogo. Ele percebe perfeitamente que jogo está a ter pela frente. E aqui, ao nível dessa sensibilidade, entendemos que há aqui um caminho a percorrer. Nada como o Olegário Benquerença, com a experiência que tem, com a carreira que tem, com a capacidade de lidar com pessoas ímpar como tem, com a sua capacidade de comunicar e explicar, porque nós podemos ter pessoas muito válidas ao nível do conhecimento, mas que depois não conseguem transmitir. O Olegário Benquerença diria que é o pacote completo, consegue fazer tudo isso. A quem? A estes árbitros que estão na rampa de lançamento de chegar às competições profissionais. Liga 3, o Campeonato de Portugal, e, portanto, nesse sentido, entendemos que era a pessoa para estar ali. A seguir, temos alguém que faria a ponte entre quem sai dos distritais e chega às competições nacionais. E, nesse aspecto, quem é que nós entendíamos que poderia fazer esse papel? Alguém que estivesse a desempenhar muitíssimo bem e conhecesse a realidade distrital para poder replicar a nível nacional o que estava a ser feito. Ora, parece-me unânime, no meio da arbitragem, de que se há associação distrital que tem crescido, evoluído do ponto de vista qualitativo nos últimos anos, é Viana do Castelo. E Viana do Castelo começou a aparecer no mapa nos últimos anos com árbitros na primeira categoria, com árbitros na segunda categoria, com árbitras na categoria máxima do futebol português feminino, árbitras internacionais, ou seja, não só ao nível do que é chegar lá, mas ao nível da competência e da segurança que esses árbitros têm transmitido. Quem é o rosto, para além do Presidente do Conselho de Arbitragem de Viana do Castelo, professor Costa Lima, quem é o rosto que no terreno tem feito todo esse trabalho de potenciar toda esta geração de árbitros? Jorge Brito. Nada como trazê-lo de Viana do Castelo para que, a nível nacional, possa implementar e fazer exatamente o trabalho que tem feito em Viana. Depois temos o futebol feminino, Ana Brites. Ana Brites, que já está dentro da estrutura, conhece perfeitamente a realidade e, portanto, acaba por ser uma transição natural. E depois, para a pasta do futsal, Ricardo Eufrásio, que é uma pessoa de muitos anos ligada ao futsal, também profundamente conhecedor do setor e, portanto, alguém perfeitamente válido e habilitado para essa área. Sobra-nos a secção de classificações. E aqui o João Ferreira sai da secção profissional e vai para a secção de classificações. Porquê? O João Ferreira é, neste momento, observador internacional e um observador de reconhecido mérito a nível da UEFA. Portanto, não está propriamente no início da sua carreira, está já num patamar muito alto daquilo que é as suas competências nessa função. Nada como pegar no João Ferreira e transportar para a área da observação, das classificações, dos observadores, todo o seu conhecimento e partilhar também com um setor que precisa de ser ajudado. E, portanto, nesse sentido, teremos depois a permanência do Pedro Portugal, que fez um trabalho notável nos últimos anos nessa secção, até mesmo a nível regulamentar, e temos o Damaso Teixeira, que é observador atualmente, pessoa que está dentro dessa área. Temos até alguém que vem das ilhas, algo que não é normal, portanto conseguimos até juntar a competência e a descentralização para se juntar à equipe. E, portanto, naquilo que é o conhecimento, naquilo que é a amplitude de alcance de toda esta equipa, entendemos e não temos dúvidas de que dá todas as garantias, a todos os níveis, de fazer um ótimo trabalho. Como é que foi juntar todas essas pessoas? O que eu queria perceber é qual foi o momento em que o Jorge Sousa decide avançar como candidato a presidente do Conselho de Arbitragem. Partiu de si a ideia? Foi alguém que fez o convite? E depois como é que todos esses nomes formaram essa equipe? Eu recebo o convite através de um contacto do Dr. Nuno Lobo, que me transmite que vai concorrer às eleições da Federação Portuguesa de Futebol e que queria constituir um Conselho de Arbitragem. Conselho de Arbitragem esse que queria dar total autonomia, total liberdade de escolha e que não teria a mínima interferência naquilo que seria a sua Constituição, as suas ideias, a sua visão das coisas. E, portanto, esse pressuposto, que nem foi criado por nós, seria, se ele não falasse, mas nem foi preciso, ele próprio criou esse pressuposto de vocês têm total
capacidade e liberdade de fazer o vosso trabalho. Apenas peço que haja aqui uma equipa que possa prestigiar o setor e o futebol. A partir do momento em que o convite está feito, falar com as pessoas e receber a resposta delas foi a coisa mais simples que pode haver. Um ou outro a pedir algum tempo porque precisava de falar com a família, porque é algo que vai implicar depois uma mudança ao nível da gestão do seu tempo e da sua vida, mas naquilo que foi a receptividade e a alegria de poder fazer e acrescentar valor num setor onde toda a gente gosta, as respostas foram extremamente simples. Algumas duraram segundos, para perceber aquilo que é a vontade de querer fazer parte de um projeto e acrescentar. E, portanto, nesse sentido, o receber o feedback positivo por parte desta equipa foi a parte mais fácil. E depois, fazer esse programa e fazer essas ideias que vocês acreditam que serão fundamentais para credibilizar e melhorar a arbitragem portuguesa. Como é que foi feito esse trabalho e já agora qual é que é a primeira bandeira desta candidatura? É bom que se diga isto. A arbitragem já foi inventada, o futebol já foi inventado. Chegar aqui perante a Irene e começar aqui a dizer coisas que não fazem grande sentido, eu não vou fazer isso. Portanto, eu não vou vender aqui falsas ilusões. Grande parte daquilo que são ideias para a arbitragem já estão implementadas. Outras estão em processo de reflexão. Nós temos que pegar, em grande parte, essas medidas que estão implementadas, analisá-las, reformulá-las eventualmente, potenciá-las, de forma a retirar o máximo dividendo de cada uma dessas medidas. E outras que temos em mente de poder acrescentar para tornar todo este processo o mais completo possível. Depois, naquilo que são, aquilo que nos move em termos de ideais, desde logo algo bem concreto. A arbitragem deve ser dos árbitros. E, portanto, esta capacidade de termos aqui uma equipa constituída por árbitros, pela arbitragem, pelo futebol, dá-nos esta capacidade e esta leveza de espírito de dizer total autonomia e independência em relação a todos os setores do futebol. E isto é importante porque num órgão ou num setor tão sensível como é o futebol, e sobretudo pela percepção que o exterior tem em relação a esta área, é importante não deixar qualquer dúvida de que, com este Conselho de Arbitragem, nós temos toda a capacidade de fazer de forma tranquila, livre e autónoma o nosso trabalho. E isso é importante dizer isso. E esta nossa visão, de uma vez por todas, termos a possibilidade de pôr a arbitragem onde merece, que é junto das melhores equipas, metaforicamente falando, a arbitragem tem qualidade. A arbitragem devidamente trabalhada, devidamente promovida, potenciada, pode perfeitamente deixar de ser o parente pobre, o patinho feio, e ser aquela equipa que as pessoas olham com respeito. Olham e dizem, está aqui uma arbitragem ou um momento da arbitragem portuguesa que dá gosto. E nada como termos esta ambição de deixar a arbitragem no patamar do prestígio, que é olharem para nós como uma equipa que prestigia o futebol português. Um Conselho de Arbitragem hoje não olha, ao contrário do passado, que as pessoas podem pensar isso, não olha, não pode, de maneira nenhuma, ser absolutamente corporativa, olhar apenas para os seus árbitros, defender os seus árbitros e nada mais do que isso. Hoje o futebol é muito mais do que isso. E um Conselho de Arbitragem está cá para ir a todos os níveis e a todos os players que serve. Hoje um Conselho de Arbitragem serve árbitros, serve clubes, serve competições e as respectivas instituições dessas competições. E nós temos que perceber, sobretudo, e isto é uma mais-valia da experiência acumulada, que é o que é que um árbitro pretende de um Conselho de Arbitragem. Quer ser protegido, quer ter formação, quer ser potenciado, quer que o Conselho de Arbitragem lhe dê as máximas condições para poder fazer o seu trabalho, do ponto de vista da formação semanal, do ponto de vista daquilo que é tudo o que o rodeia para chegar ao fim de semana e ter todas as condições para o jogo. E nós, naquilo que é a equipa em si, acho que oferece tudo isso à arbitragem. Depois, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui para servir os clubes.
Os clubes não podem, hoje em dia, seja competições profissionais, seja competições não profissionais, dar-se ao luxo de fazerem investimentos avultadíssimos, brutais às vezes, e depois ter uma época como que boicotada, sabotada por 3, 4 arbitragens que acabaram por não corresponder às expectativas. Claro que ninguém se vai lembrar do 90% do que foi a época desse clube. Como é que se melhora e como é que se evita essas más Muitas arbitragens? vezes, mostrando aos clubes que o trabalho feito e com um bom processo de comunicação, até de proximidade, muitas vezes criam-se fantasmas e criam-se erros que verdadeiramente não chegam a ser. E às vezes é preciso desmistificar isso. Um erro não é propriamente aquilo que alguém queira que seja um erro. Um erro será sempre um erro. Não é aquilo que os outros queiram que seja um erro. E muitas vezes uma proximidade, uma melhor comunicação, uma melhor explicação das coisas, ou seja, abrir um bocadinho a arbitragem àquilo que são os players de fora, fará que a arbitragem fique de uma forma muito mais serena, exposta àquilo que é o seu trabalho. E nós temos que perceber aquilo que são as exigências que os clubes querem de um conselho de arbitragem. Querem bons árbitros, querem bons desempenhos, querem sobretudo depender das suas decisões para aquilo que será depois o output final em termos de resultados no final de cada época. E nós temos que oferecer isso aos clubes, nós temos que os compreender. E isso só fará com que o trabalho que será feito com os árbitros irá deixar este cliente, este player satisfeito, que é bons desempenhos. Não existem boas competições sem boas arbitragens. Não há boas arbitragens sem boas competições. E, portanto, nós estamos aqui, sobretudo, para acrescentar valor às diferentes competições que o futebol português tem. Nós não estamos a falar apenas e meramente das competições profissionais, a Betclic ou a Segunda Liga. Estamos a falar Liga 3, Campeonato de Portugal, irmos às associações distritais, porque muitas vezes preocupa-se só com o topo. As pessoas só falam do topo, que é o importante. Nós, sem uma boa base, sem uma base forte, robusta, blindada, devidamente potenciada, espremida, trabalhada, não vai haver um bom topo. E se nós conseguirmos criar as condições para termos uma boa base, ao nível do recrutamento, mas sobretudo ao nível da retenção de árbitros, isto vai fazer com que depois a margem de prospecção seja muito maior. Mas hoje em dia alguém quer ser árbitro? Há muita gente que quer ser árbitro. Muita gente mesmo. Posso lhe dizer ainda que este fim de semana recebi o contacto de alguém, minha amiga, que o filho queria ser árbitro, tem 14 anos, e estava-me a perguntar como é que podia fazer para inscrever o filho. Porque hoje o futebol é algo que já é transversal, já não é só do sexo masculino, é do sexo feminino também. O futebol feminino em Portugal cresceu de uma maneira absolutamente incrível. Há muitas mulheres, há muitas meninas, muitas jovens que querem ser árbitras. E, portanto, hoje, se no passado 99% das pessoas que iam tirar o curso de árbitros eram homens, hoje a percentagem não é nada disso. E, portanto, nesse aspecto, acho que o problema não está em recrutar, porque isso consegue-se. O problema está em fidelizar os árbitros depois na estrutura da arbitragem. Ou então retê-los, que é a palavra que nós usamos. E é preciso proteger estas pessoas. Pessoas que são, na sua maioria, jovens. Alguns deles adolescentes. A partir dos 14 anos pode-se ir ao curso de árbitro. E a proteção que se dá ao jogador jovem, há muitos clubes que impedem os pais de assistir aos treinos. Há muitos jogos que têm regras, muitos clubes que impõem regras para assistir aos jogos. Porque estamos a falar de miúdos, crianças, que têm que ter as condições de poder fazer o seu trabalho. E muitas vezes esquecem-se que quem está a arbitrar os jogos dos seus filhos são pessoas praticamente da mesma idade dos filhos. Por isso é que os casos de alguma violência, semana após semana, infelizmente, continuam a marcar esses jogos que não são da primeira nem da segunda liga, que não têm as 12 ou 13 câmaras de transmissão televisivas apontadas para o relevado, mas nesses campos por Portugal fora sucedem-se os casos de violência precisamente entre árbitros jovens que, de uma forma completamente cobarde, por parte de quem os agride, acabam por ser vítimas de violência em vários jogos. Como é que se consegue educar esta gente? Eu estou particularmente à vontade nesse aspecto, porque eu tenho um filho que joga nas camadas jovens, no sub-13, portanto, eu sempre que posso acompanho os jogos do meu filho. E, portanto, eu aproveito esse momento para me divertir, mas provavelmente muito pouca gente, ao nível dos pais, aproveita esse momento para se divertir. Vai lá verdadeiramente para competir.
E isso depois faz com que, nos jogos, às vezes aconteçam momentos que não prestigiam ninguém, não dignificam ninguém. E isso não implica que haja erro. Que é uma coisa que eu, muito friamente, ao acompanhar um jogo do Sub-13 do meu filho, estou a ver uma arbitragem tranquila, impecável, exemplar, mas isso não é suficiente para agradar. E quanto a isso não há nada a fazer. Isto é mesmo uma questão de formação. Isto é uma questão de civismo. Ou se tem, ou não se tem. E isto, enquanto não conseguirmos mudar essas mentalidades e criar esta proteção para com o árbitro jovem, que é, tira o curso e vai ser protegido. Quem é o pai que quer que um filho com 14, 15, 16 anos tire o curso de árbitro para depois ir aos jogos, e alguns deles os pais têm que o levar aos jogos, que eles nem carta de condução têm, e depois estão a assistir ao jogo do seu filho com 15, 16 anos a ser gratuitamente insultado. Claro que o pai vai ser o primeiro a dizer vai-te embora. E nós temos que dar esta proteção. E nós, naquilo que é a arbitragem, juntamente com os clubes, criar esta sensibilização. Assim como se protegem jogadores, tem que se proteger árbitros. A equipa de arbitragem do meu filho no último fim de semana, alguns elementos da equipa de arbitragem não teriam mais que 15, 16 anos. São crianças, jovens, são adolescentes. E essas pessoas têm que ser protegidas. E isso é o princípio de tudo. E nós, se conseguirmos criar este carinho, este conforto de que vocês estão cá, mas vão ser defendidos, vão ser protegidos e vão ser depois também acompanhados no vosso processo de formação de árbitros. Vocês não queiram ser só mais um árbitro, vocês queiram ser aquele árbitro. Trabalhem para isso. Como é que tem estado a correr a vossa passagem de mensagem junto dos delegados, que são aqueles que votam e que vão decidir se será a equipa do Jorge a próxima a liderar o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol? Como é que tem estado a passar essa mensagem, nomeadamente em termos de medidas concretas que querem implementar? Tem sido fantástico, porque, sobretudo, o que nós temos sentido, as pessoas querem, sobretudo, confiança. Querem sentir que num órgão tão sensível, tão importante para aquilo que é os destinos do futebol português, querem sentir, sobretudo, que há ali uma equipa que inspira confiança, que traz credibilidade naquilo que é a capacidade de desempenhar cabalmente a sua missão, quer ao nível da gestão, quer ao nível da formação. E naquilo que é a amplitude das capacidades e das competências desta equipa, as pessoas olham para nós como uma equipa muito válida, uma equipa que dá todas as garantias, seja ao nível das competições profissionais, seja ao nível das competições não profissionais, seja ao nível dos próprios árbitros naquilo que é a avaliação de desempenho, seja nas associações, porque as associações estão muitas vezes dependentes de um conselho de arbitragem naquilo que são os seus incentivos, as suas parcerias, sejam elas logísticas, financeiras, ao nível de recursos humanos. Nós temos que criar aqui uma dinâmica muito forte que faça com que as pessoas acreditem em nós, confiem em nós e vejam que, sobretudo, naquilo que é a capacidade de acrescentar, seja nas associações, seja para as competições, seja nos próprios árbitros, capacidade de acrescentar trabalho e valor, a mensagem tem sido muito bem recebida e estamos muito satisfeitos com o feedback que temos recebido. Melhorar e, se calhar, também aumentar o número de horas de formação de árbitros e videoárbitros é uma das medidas que querem ver implementadas? Indiscutivelmente. Sem uma boa preparação, sem um bom treino, não haverá um bom desempenho. Ninguém consegue ser bom árbitro acabando o jogo ao domingo à noite e voltando a arbitrar no domingo seguinte sem fazer nada. Assim como ninguém consegue ser um grande VAR, do ponto de vista qualitativo, se acabar o jogo no domingo e voltar a ser VAR no domingo seguinte e não fazendo absolutamente nada. A formação é o segredo, seja do ponto de vista das competições profissionais ou não profissionais. De que forma? Nós temos em vigor um projeto que faz com que os árbitros estejam juntos 3 vezes por semana. Nós temos que potenciar o plano de trabalho desta equipa, para que as pessoas percebam como é que os árbitros trabalham. À segunda-feira, logo após o final da jornada, os árbitros reúnem-se, discutem os seus jogos. Nós temos um debriefing semanal que vamos fazer após cada final de jornada. Nós temos um treino de formação de videoarbitragem que acontece após cada jornada, recolhidas todas aquelas que são, ou recolhidos todos os que são, os incidentes de cada jornada. É suficiente? Não.
sobretudo ao nível da videoarbitragem. Ao nível porque nós, quando falamos de competições profissionais, estamos a falar de campo e estamos a falar de sala. Ao nível de campo, os árbitros são completamente espremidos naquilo que é o seu treino físico, naquilo que é o seu trabalho de sala, perceber o porquê das coisas, porque é que se acertou, porque é que se falhou, trabalho de equipa, comunicação, tomada de decisão, consistência naquilo que é o critério técnico, o critério disciplinar, ou seja, um manancial de situações que nós temos que ir ao detalhe para perceber e para promover o melhor desempenho possível. Ao nível VAR, aquilo que são as limitações, até do ponto de vista logístico, faz com que haja margem para se fazer melhor. E pergunta-me, que limitações? Nós temos uma sala de formação VAR em Portugal, é na cidade do futebol. Isto faz com que todos aqueles que fazem a função de VAR, que desempenham essa função, tenham que vir a Lisboa para, durante a semana, fazer esse treino. Nós, se conseguirmos, por exemplo, mais a norte, criar um centro de videoarbitragem que possa duplicar, triplicar as horas semanais de treino e aumentar o número de pessoas envolvidas neste processo, seguramente que aquilo que é um processo, um projeto que é relativamente recente, é bom que as pessoas não se esqueçam que a videoarbitragem tem 8 anos. 8 anos na vida de uma pessoa, uma criança. A videoarbitragem não é muito diferente. E nós temos que dar as condições para que a videoarbitragem cresça de uma forma sustentada, robusta. Se criarmos as condições logísticas de modo a abranger um maior número de pessoas e um maior número de horas, seguramente que o resultado no final da semana ou ao fim de semana garantidamente será melhor. Assim como depois também nas competições não profissionais. Os árbitros com as formações que têm semanalmente. As pessoas não imaginam, mas mesmo nas competições não profissionais, os árbitros são acompanhados. Os árbitros têm os seus debriefings. Os árbitros têm as suas formações online. E isso, se nós conseguirmos potenciar naquilo que é a ida às associações distritais, porque nós, naquilo que é a Academia de Arbitragem, nós temos valências que fazem com que nós possamos ir a todas as associações para que haja essa promoção da formação ao nível da arbitragem. Essa formação vai ajudar na credibilização, que é fundamental para a arbitragem? Se Irene fizer um exercício de memória, no passado já houve muitas formas de se ver a arbitragem. Com algum descrédito, outras vezes com descrédito e uma imagem que as próprias promiscuidades que existiam entre o setor da arbitragem e o exterior denunciavam aqui algum perigo. Nos últimos anos, e sobretudo a partir de 2016, e com este Conselho de Arbitragem, é bom que se diga isso, nós conseguimos mudar completamente a imagem dos árbitros. Hoje em dia, ninguém põe em causa a credibilidade do setor. Toda a gente olha como árbitros que vão para o terreno de jogo e dão o seu melhor. Tentam arbitrar o melhor possível. Às vezes as coisas não correm bem, mas vão ser alvo apenas da crítica do ponto de vista do seu desempenho, não ao nível daquilo que é a imagem da arbitragem. Nós, se conseguirmos, e acho que temos aqui uma equipa que transmite aquilo que você perguntou há pouco, que é esta confiança, esta credibilidade que esta própria equipa transmite, obviamente que perante aquilo que é a imagem futura da arbitragem e dos próprios árbitros, sairá reforçada. Haja apenas essa confiança em nós, porque temos total certeza de que, do ponto de vista da imagem da arbitragem, nós não nos contentaremos apenas em ter uma equipa credível. Nós queremos mesmo e acreditamos que é possível fazer uma equipa e um setor que prestigie o futebol. Nós, sonhar é permitido, mas nós, mais do que sonhar, acreditamos cegamente de que as pessoas, com este Conselho de Arbitragem, terão nos próximos anos um órgão que irá prestigiar o setor. Porque se nós fizermos o nosso trabalho conforme nós estamos a pensar que é possível fazer, em pouco tempo as pessoas verão uma arbitragem completamente diferente para muito melhor, juntando a credibilidade que já há à qualidade que virá a seguir. Nessa credibilização internacional que quer para a arbitragem, temos treinadores de alto nível, em termos internacionais, jogadores de alto nível, em termos internacionais. Vamos ter também árbitros em alto nível, em termos internacionais. Irene, não tenho a mínima dúvida e respondo-lhe com números. Há poucos anos atrás, Portugal tinha, no universo total de árbitros internacionais, 20 e tal árbitros.
hoje passa aos 40. Prova inequívoca da confiança que as instâncias internacionais têm na nossa arbitragem. Ainda bem recentemente tivemos um árbitro que esteve no Campeonato da Europa, fez uma final europeia, portanto, e isto é prova da confiança que as estruturas internacionais têm na nossa arbitragem e naquilo que é a qualidade do desempenho. Muitas vezes, por força daquilo que são estratégias de comunicação, manipulação da informação, tenta-se passar uma imagem que verdadeiramente não existe. E depois conseguimos contrariar isto com factos. Temos hoje quase o dobro de árbitros internacionais, árbitros, árbitras, futsal, futebol de praia, quase o dobro daquilo que nós tínhamos há algum tempo atrás. Algo que passa despercebido à maioria das pessoas envolvidas no futebol. E é bom que se diga isto. Isto é sinal de reconhecimento, isto é sinal de confiança. E olhando para o futuro, nós temos árbitros que nos dão a total garantia de que esse reconhecimento e essa prova de confiança continuará a ser assegurada. Mais um exemplo disso. Ainda agora, tem uma semana, 2, a subida do árbitro João Pinheiro ao grupo de elite da UEFA. É ou não é uma prova de que o futuro está assegurado? De que a confiança das instâncias em nós está reconhecida? É. Temos a continuar a fazer o nosso caminho, porque nós não nos contentamos em ter um árbitro de elite. Nós temos condições para ter mais do que um árbitro de elite. Temos é que trabalhar e provar lá fora de que os nossos árbitros merecem. Temos que começar a fazer. É o nosso trabalho a partir daqui. Nesse fazer o nosso trabalho a partir daqui, que o Jorge fala, não faltam árbitros que sejam mais figuras? Não faltam árbitros que sejam mais reconhecidos e que também possam falar de uma forma aberta, como o Jorge está a falar agora aqui comigo, e não estejam como que fechados e que ao fim de semana pegam no apito, vão para o campo e depois falam, porque são obrigados a fazê-lo quando intervêm após ir ao VAR, e que não dão entrevistas. Os adeptos não percebem o tom de voz deles porque estão fechados numa redoma protetora e que também não ajuda a potenciar essa imagem de credibilidade até internacionalmente. Percebo a pergunta, ouço-a muitas vezes. Isto é um pau de dois bicos. Desde logo, a descrição é uma virtude num árbitro. Vamos ver se nos entendemos. Naquilo que são os atores principais, esses atores são os jogadores. A seguir vêm os treinadores. O árbitro não tem que ser protagonista. Ser discreto num árbitro de futebol é uma grande virtude. Não é uma virtude, é uma grande virtude. Chegar ao fim de um jogo e ninguém se lembrar quem foi o árbitro é o maior elogio que lhe podem fazer. É sinal que ele arbitrou muito bem e ninguém deu por ele. Depois, num outro âmbito, podemos questionar se haverá margem, se haverá possibilidade dos árbitros serem mais abertos, dos árbitros serem mais ativos naquilo que é a envolvência do discurso. Aí, se calhar, concordo consigo. Muitas vezes uma conversa de 5 minutos desbloqueia um problema que pode criar a Terceira Guerra Mundial. 5 minutos de conversa resolve o problema. Concordo em absoluto consigo. Temos que criar as condições para que isso possa acontecer. E razões de várias ordem. Desde logo, os árbitros estarem preparados do ponto de vista da comunicação, estarem à vontade, estarem aqui consigo a falar consigo, com um órgão de comunicação ou outro qualquer, seja numa palestra, seja num colóquio, num seminário, e estarem à vontade a falar e terem essa competência em si de comunicar e de estar à vontade, mas também que o futebol português lhes permita dar esse passo. Porque já houve tentativas no passado de se fazer isso e normalmente o que se ouve a seguir é as desculpas não se pedem, as desculpas evitam-se. E isso acaba por ser muitas vezes penoso para nós, estrutura da arbitragem, ter que tomar medidas no sentido de abrir um bocadinho o mundo da arbitragem ao exterior, ao nível da comunicação, naquilo que nos competir, naquilo que for possível, ao nível da capacidade de criar esta empatia, porque é importante nós criar esta empatia perante os diversos agentes do futebol português. Eu acho que as condições estarão mais próximas de ser criadas do que aquelas que existem atualmente. Até porque agora, não depende só de nós. Até porque agora, nesta nova arbitragem, em que o árbitro já fala para todo um estádio cheio, e queremos todos nós que o futebol tenha cada vez mais estádios cheios, é sinal que mais adeptos estão em volta do futebol. Mas agora que o árbitro fala para cada vez mais adeptos nos estádios, essa mesma preparação de comunicar também tem de existir.
Foi um desafio que os anúncios públicos trouxeram aos árbitros. Os árbitros normalmente falam como? Com o apito. Não tem que falar. O árbitro quase que podia ser mudo e não precisa de falar durante o jogo. O apito fala por si. Os anúncios públicos vieram colocar aos árbitros um novo desafio. Uma capacidade de autocontrolo, ainda maior, ao nível das suas emoções, promover e potenciar a comunicação e o estarem à vontade, porque um anúncio público de chegar em frente a uma câmara ou uma bancada e dizer após revisão o jogador número X, isto é apenas o fechar de um processo. É preciso que o árbitro perceba que vai fazer um anúncio ao país, ele vai comunicar, ele não vai falar. Perceber que tem que ter a dicção correta para que toda a gente perceba o que vai ser dito. No tom e na velocidade certa. Eu não posso dizer as coisas a correr, como se estivesse com pressa de sair dali. Eu tenho que fazer as coisas de modo a que quem está a ouvir acredite que a decisão está a ser tomada em consciência e de forma clara. E que seja entendível. Hoje, se a Irene for comparar os anúncios que são feitos no dia de hoje com os primeiros anúncios que existiam, provavelmente vai ficar admirada com a evolução que houve por parte dos árbitros naquilo que é o seu processo de comunicação. Ou seja, eles evoluíram, eles cresceram. E é isso que nós pretendemos, de forma tranquila, de forma serena. E acho que a comunicação é a palavra-chave, não só ao nível dos anúncios públicos, mas também da forma como a arbitragem pode estar perante o mundo do futebol. Quando há jogos mais polémicos, e houve algumas entidades do futebol português reclamarem a vinda de árbitros estrangeiros para a arbitragem portuguesa, que opinião é que lhe vem à cabeça, Jorge? Não vejo problema nenhum. Eu acho que assim como os jogadores mudam de país e vão jogar para o outro lado, os treinadores mudam de país e vão treinar para o outro lado, eu vejo isto de uma forma saudável, salutar, partilha de experiências, conhecer novas realidades, quer queiramos, quer não. Um árbitro que venha de fora aqui terá menos anticorpos, pode ser inferior do ponto de vista qualitativo, mas tem menos anticorpos, assim como um português quando vai lá fora. E, portanto, eu vejo isto de uma forma absolutamente saudável. Nós estamos no século XXI, o século XIX ficou para trás, o século XX também. Nós temos que andar e temos que avançar ao nível de como o futebol evolui. Há 8 anos não havia videoarbitragem, hoje já. Eu, quando vim para a arbitragem, as bandeiras eram de madeira. Hoje passou a BIP, passou a sistemas de comunicação, hoje tem videoarbitragem, o futebol avança. E, portanto, eu encaro isso com absoluta naturalidade, porque é a lei da evolução do mundo do futebol. Falava aí de quando foi para a arbitragem. Quando foi para a arbitragem, nada disto havia, não é? Havia outra arbitragem. O Jorge acompanhou essa mesma evolução, foi ameaçado como... permita uma expressão, como um bom árbitro teve que ser, né? Porque os árbitros que estão em grandes decisões, quase todos já foram ameaçados. Viu as paredes de casa vandalizadas, depois arbitrou sem ninguém, em plena pandemia. Portanto, que sentimento tem quando recorda todo esse caminho até agora, estar aqui a falar comigo como candidato a presidente do Conselho de Arbitragem de todo um país? Olha, Irene, as coisas aconteceram muito depressa. Foram 1994 a 2020, portanto 26 anos, que passaram no ápice. A vida é muito rápida. Temos que desfrutar. Nós podemos verdadeiramente divertir-nos fazendo aquilo que gostamos. Eu diverti-me. Deu-me gozo ser árbitro, deu-me prazer ser árbitro de futebol. Comecei, como eu digo, com uma bandeira de madeira, acabei parecia um terrorista, com sistemas de comunicação, videoarbitragem, o BIP que estava aqui para a bandeira. Nós, quando tiramos o equipamento, se as pessoas olharem para nós, o que é aquilo? Tanto fio existe ao nível tecnológico naquilo que é o nosso equipamento. Portanto, isto é a evolução. Mas fiquei com uma mágoa, e confesso. Acabar uma carreira com estádio vazio, em Braga, num Braga-Porto, era algo que eu não estava à espera. Gostaria de ter feito uma despedida diferente, com estádio cheio. Não foi possível, foi a que foi. Mas, sobretudo, olhar para trás e dizer: orgulho-me do que fiz. Não foi uma carreira perfeita, foi uma carreira com erros, naturalmente.
Eu costumo dizer que a carreira de árbitro de futebol é a carreira mais escrutinada do mundo. Não há ninguém que tenha a carreira tão escrutinada como a de um árbitro, que toma centenas de decisões e toda ela é esmiuçada ao detalhe. É o que é, e hoje com a videoarbitragem ainda mais. Mas estou sobretudo feliz porque acho que acrescentei valor à arbitragem. Acho que acrescentei valor ao futebol. Acho que prestigiei a classe. Isso aí com a sensação de dever cumprido. E quando assim é, nada mais a fazer. Chorou mais nesse Sporting Braga, Futebol Clube Porto, que acabou 2-1, pelo menos não ouviu muitas críticas, porque não tinha lá adeptos para criticarem a arbitragem desse jogo, ou chorou mais quando viu as paredes de sua casa vandalizadas, ou houve qualquer outro jogo que eu não me recordo que o fez mais chorar por ter decidido ser árbitro? De tristeza ou de alegria? Primeiro, no Braga-Porto, no último jogo da carreira, eu senti-me feliz. Não houve lágrimas? Não chorei. Nem de alegria? Eu sou forte, eu aguento. E naquele dia eu aguentei. Mas, sobretudo, aquela sensação de termina hoje um capítulo da minha vida que foi bem desempenhado. Repito, não perfeito, mas bem desempenhado. Sinto-me orgulhoso pelo que fiz, trabalhei imenso, dei o meu melhor e chego ao fim com a sensação de dever cumprido. Felicidade pela carreira que fiz. Quando me pintaram os muros de casa, perceber que o futebol é irracional, é o que é, mas não dar grande crédito. Eu costumo dizer que nós temos que ter medo de quem não nos ameaça. Quem nos ameaça não faz nada. E, portanto, aquilo foi apenas ter que pegar num balde de tinta e pintar e voltar tudo à normalidade. Por causa daquilo também teve de andar com segurança. Mas depois é tudo aquilo que a seguir transporta para os dias seguintes e aquilo que é depois a visibilidade. Agora, o incidente em si é apenas um incidente que, infelizmente, e ainda bem que é raro isso acontecer, mas que estamos sujeitos a isso. E depois, o momento que marca a minha carreira, que nunca me hei de esquecer, era árbitro do Distrital, e eu em cima da hora, e eu fui fazer um jogo entre primeiro e último. E o último estava a fazer surpresa, estava a ganhar em casa do primeiro, em cima da hora, 1-0. E em cima do fim do jogo, o jogo está para terminar, eu assinalo um penalti para a equipa da casa. E eu era árbitro do Distrital. E o jogador que faz o penalti vem ter comigo, capitão de equipa, e diz-me: senhor árbitro, eu não lhe toquei, juro. Você foi enganado. Juro que não lhe toquei. Ele não protestou comigo. Ele só me disse isto. Naquele momento, eu tive a certeza absoluta que tinha falhado. Pela forma como ele falou comigo. Esse momento marcou-me muitos dias. Claro que estava no início da carreira, claro que ainda não tinha a capacidade de saber lidar com o erro, o tempo, a experiência, deu-nos outra sabedoria e outras capacidades de saber lidar com o erro, que não é fácil, acredito. Mas aquele momento, por ser sobretudo no início da carreira, foi aquele que mais me marcou. E andei vários dias doente, sempre a pensar naquilo. Quando vi o lance, o defesa tinha toda a razão, não era penalti. Tinha dado um jeitão a ver VAR nesse jogo. Nunca me hei de esquecer da minha primeira ida à zona de revisão. Em que jogo? Boa Vista Braga. E vou à zona de revisão para um penalti e quando lá chego, sensação que eu tenho naquele momento, alívio. Ainda bem que há VAR. Já não vou ter que levar com esta equipa no fim. Porque se não houvesse VAR, no fim do jogo, ia haver uma equipa que se ia queixar da arbitragem, caso não ganhasse. E naquele momento, eu quando vejo as imagens à frente, de um erro, era penalti, a sensação que eu tive foi: ainda bem que existes, videoarbitragem, porque acabaste de me salvar. E essa sensação de conforto de que o árbitro é aquele trapezista que antes não tinha rede, se falhasse, caía, morria. E hoje é aquele trapezista que ainda tem uma rede que o pode salvar e levar para a decisão certa. Naquele momento foi uma sensação fantástica. O objetivo é que o futebol português tenha mais VAR, em mais jogos, em mais competições, para também melhorar e credibilizar essas mesmas decisões. Nós já temos... Portugal é dos países do mundo com mais competições onde o VAR está implementado. Temos a Primeira Liga, temos a Segunda Liga, temos a Liga BPI, temos a Liga 3 na segunda fase. Nós já temos temos a Final Four, temos a Taça de Portugal a partir de determinado momento da competição. Nós já temos muito VAR. Nós somos pioneiros na videoarbitragem, até mesmo no nível de competições que temos. E, portanto, o que nós temos que fazer, sobretudo neste momento,
é potenciar o trabalho que fazemos e para que ele saia cada vez com melhor qualidade. 26 anos enquanto árbitro, mas a arbitragem não ficou fora da vida, bem pelo contrário, porque continua ligado a ela e agora quer ainda assumir mais responsabilidade. É uma paixão? Eu diria que a arbitragem é um vício. É um vício. Podia viver sem arbitragem? Podia. Mas não seria a mesma coisa garantidamente. Porque a arbitragem é aquele fenómeno que se apodera de nós e que de repente, quando nos queremos libertar dele, não conseguimos. E tudo aquilo que nós fazemos é no sentido de sentir verdadeiramente que acrescentamos valor. Porque estar na arbitragem por estar não interessa. Nós temos que sentir que acrescentamos. Nós temos que sentir que estamos cá e somos importantes ou válidos naquilo que é o acrescentar valor para a função ou para o setor. Enquanto sentir isso, terei todo o entusiasmo em cá estar, até o futebol um dia dizer que não precisa de mim. Gostava que deixasse uma mensagem aos árbitros portugueses daquilo que quer para a arbitragem e daquilo que pensa que eles podem dar ao futebol português. Duas coisas. Que se esforcem, que não façam as coisas pela metade, verdadeiramente que sejam exigentes com eles próprios, que se prestigiem, que se dignifiquem, que não queiram ser só mais um árbitro, que se queiram ser mesmo bons árbitros. E, portanto, a esse nível, e eles conhecem bem, porque eu trabalho com eles todos os dias, eles que se esforcem. E, portanto, essa é uma mensagem forte que eu gostaria de deixar, desde a base até ao topo. Um árbitro não pode ser árbitro apenas andando lá em serviços mínimos. A segunda coisa que eu gostaria de deixar como mensagem aos árbitros, que se divirtam. Nós podemos ser felizes e divertirmos-nos ao máximo a trabalhar. Porque se nós fazemos aquilo que gostamos, nós não trabalhamos, nós divertimos-nos. E, portanto, se nós conseguirmos dar tudo o que temos e divertirmos ao mesmo tempo, nós vamos estar a ser pessoas felizes. E às vezes esquecemos disso. E agora, para quem vota, para os delegados que vão decidir que caminho querem para o futebol português e que caminho querem para a arbitragem portuguesa? É muito simples. No dia 14 de fevereiro irão existir vários boletins para escolher a direção, para escolher conceito de disciplina, conceito de justiça, conceito de arbitragem. Aquilo que me apraz dizer é muito simples. Cada delegado tem uma responsabilidade para com o futebol. E cada delegado, não tenho dúvidas nenhumas, que votará em consciência para cada órgão aquele que irá representar o melhor possível o futebol português. Aquilo que eu espero é que verdadeiramente para a arbitragem as pessoas olhem para a nossa equipa como aquela equipa que apresenta mais capacidade, mais competências, mais valências, mais experiência para poder prestigiar o futebol. E, portanto, apenas deixar essa imagem ou essa mensagem muito simples, porque não tenho dúvidas que todas as pessoas que vão estar envolvidas no processo eleitoral, no dia 14, o seu voto será absolutamente em consciência para cada órgão naquilo que será o melhor para o futebol português.